Hoje eu vou falar do filme do FNAF. Você vê os vídeos aqui do canal, você sabe que eu falei do filme Fadonho do Nicolas Cage, que é claramente inspirado. Mas dessa vez eu vou realmente falar do filme do FNAF, que recém foi lançado. E eu vou resumir o filme e depois eu falo do que eu achei. Então esse vídeo claramente tem spoiler. Eu não vi esse filme no cinema, porque simplesmente disponibilizaram ele na Pipoca, na gringa. Mas infelizmente não tem aqui no Brasil. Eu claramente não vi na Netflix roxa. E com certeza eu não tô dizendo pra você fazer o mesmo. O filme começa com um guarda fugindo da sala clássica do FNAF pela ventilação. Até que ele é pego por algum dos bichos e é colocado numa cadeira. Tem uma cabeça do Fred cheia de lâmina dentro. E apesar dele tentar escapar tirando o parafuso da cadeira, ele já vai de saudade eterna porque não conseguiu escapar. E o filme dá um destaque pra um desenho na parede de um coelho amarelo dando a mão pra 5 crianças. Eu vou falar mais pra frente sobre isso. Essa intro aqui também mostra uma parte inspirada nos minigames lá do FNAF, que são pixel art. E nela mostra o tal do coelho amarelo se vestindo. Também ele tá levando as crianças do desenho. Eu achei maneirinho porque conta a história de outra forma. E também é uma referência enorme aí pros jogos. Todos os jogos antigos aí do FNAF tem esses minigames. O protagonista parece ele é meio fudido das ideias, toma remédio pra dormir e tal. O nome dele é Mike, ele mora com a irmãzinha dele, que é a Abby. E ele também lê esse livro aí que é sobre voltar pras memórias do passado pelos sonhos. E tem um diálogo dele conversando com esse cara sobre o livro no trampo dele, que é no shopping. Ele é segurança lá. Ele vai pra fila da sorveteria e vê uma criança de longe sendo levada pra um cara. E sai correndo até alcançar ele. Começa a espancar o cara do nada na fonte do shopping. E pra surpresa de 0 pessoas, esse cara era só o pai da criança e ele é demitido. Depois ele vai procurar um orientador vocacional. E o ator dele é o Salsicha. Eu descobri isso fazendo um vídeo da semana passada. Ele também fez o cara chato lá do Pânico. E o cara desce a areia nele porque ele não consegue um emprego fixo e fica sempre fazendo merda. Mas depois de ver o sobrenome dele, ele muda o tom e até oferece um cafezinho pra ele. E diz que ele não vai conseguir qualquer emprego e oferece trabalhar no lugar que vocês já sabem que é o Fred. Preciso falar mais. Mas o Mike recusa porque não pode ir à noite. Obviamente porque ele precisa dormir. Mas até aí a gente não sabe por quê. E mesmo recusando, o cara deixa o cartão dele pra caso o Mike mude de ideia. Quando ele chega em casa, tem um papel com a notificação de inadimplência na porta da casa dele. E a gente conhece a Max, que é meio que a babá da irmã do Mike. Mas ela é meio que voluntária pra isso e ela não recebe nada porque o Mike tá desempregado. E aqui também que a gente percebe que a Abby tem algum problema com o Mike. Ela não come direito e fica desenhando o dia todo. E o Mike até que tenta ser mais ou menos legal com ela e tenta fazer ela ir lá comer, mas ele só faz merda e acaba desistindo. Ele toma uma pílula, coloca uma fita de som ambiente pra dar uma relaxada. E também outra coisa que eu não tinha falado é que tem esse pôster aí de Nebraska no teto. E isso é pra ele se sentir imerso no sonho. E é por isso que ele toma as pílulas pra dormir e tal. Ele tem um sonho que ele tá no meio de uma floresta com a família dele acampando. E a mãe dele derruba o refri da mesa, onde ela fala que vai pegar uma toalha que é pra ele olhar o irmão caçula. Ele acaba deixando o irmão se perder. E aí ele vê de longe o irmão dele sendo raptado por um carro e não consegue fazer nada sobre isso. No outro dia a tia dele simplesmente aparece pra encher o saco e ela meio que quer a guarda da Abby. Mas o jeito que ela fala da criança dá pra perceber que ela tá pouco se fudendo pra ela, só que é o dinheiro que a menina recebe. And this degenerate is who they entrust with the well-being of a mentally ill child. O argumento que ela usa pra conselheira é que o Mike não tem capacidade pra cuidar dela, porque ele bateu lá no cara. E até aí ela não tá muito errada, mas ele até que cuida bem da irmã dele, então não cola. Mas o advogado dela deixa um papel de adoção pra ele assinar. A conselheira vai trocar uma ideia com o Mike e diz que as crianças se comunicam pelos desenhos. E basicamente o Mike tá em todos os desenhos dela, então ela venera ele. E também fala que se ele conseguir um emprego, com certeza o juiz vai ficar do lado dele. E é assim que ele liga pro meu mano Salsicha aí pra entrar no Fred's. O Salsicha também explica que lá era uma pizzaria dos anos 80, tá tudo estragado, mas não demoliram ainda. E também fala que se der alguma merda na energia é só desligar e ligar de novo. Ele chega lá na sala e fica olhando nas TV das câmeras. E aqui não tem o tablet que o jogo tinha, porque é provavelmente pra fazer mais sentido no filme, talvez por coerência aí. Ele vê uma fita lá pra aprender sobre o trabalho e vai mexer no armário onde tem um balloon boy escondido. Ele toma um susto de graça. Ele também se veste com a roupa de segurança. Depois ele explora por tudo e vê os animatronics e vai dormir, que é só o que esse cara faz da vida. Ele repete o mesmo sonho, perdendo o irmão dele. Só que dessa vez ele também vê 5 crianças que, sem spoiler aqui, vocês já sabem que são os animatronics. E as roupas deles também fazem referências aí aos animatronics, que é exatamente pra você saber que são eles. Ele pergunta quem levou o irmão dele, mas ele sai correndo. Ele vai atrás, mas acorda e já deu hora de ir embora. Tem um diálogo pequeno com a Max e ele fala que pretende pagar ela. E depois disso vem a cena que mostra que na verdade a Max tá trabalhando pra tia dele pra tentar pegar alguma coisa comprometedora sobre ele de dentro da casa. E também tem o gordão trem-bala aí, que é o irmão dela. Eles dizem que não encontraram nada sobre o Mike porque ele é muito certinho, tá ligado? Aí ela fala pra tia dele que ele precisa do trabalho pro juiz aceitar ele. E eles têm a ideia de invadir o Fred e destruir o lugar, já que isso faria ele perder o emprego. Mike arranca o pôster do telhado dele e a criança simplesmente decide que vai pro trabalho com ele, mas ele tranca ela no quarto e a Max chega pra olhar ela. E nessa noite o Mike leva o pôster pro Fred e o monitor mostra que o Fox saiu pra revoada. Eu não sei porque que eu escrevi isso, e tudo isso enquanto ele tá lá dormindo, tá ligado? E justamente no sonho dessa noite ele tenta falar com as crianças, mas elas correm e ele segura o Fox, mas o moleque machuca ele e ele acorda. Começa a bugar tudo, tocar música na caixa e dá pra ver que o Fox veio cobrar ele, mas fica tudo bem porque ele desliga
desligou a energia, foi o que o Salsicha mandou ele fazer. E eu achei da hora essa cena porque foi bem a vibe do primeiro jogo mesmo. Depois ele vê uma mulher na porta e vai lá ver o que ela tá fazendo. E quando ele chega lá, ela é uma policial chamada Vanessa. E ela também percebe que o braço dele tá sangrando, que o moleque machucou ele no sonho e vai fazer um curativo nele. Ela fala um monte de abobrinha lá pra ele sobre o Fred ser um lugar muito presente na infância dela, e isso é muito estranho, assim, do nada. A menina aparece num lugar sem motivo nenhum, sem ter sido chamada. Eu sei que ela é polícia, mas ela só vai entrando e foda-se, tá ligado? Ela pergunta um monte de coisa suspeita e fala que os segurança não duram lá, e que tem crianças desaparecendo igual nos anos 80. E liga os bonecos pra ele ver eles dançando, mas dá um curto no Bonnie e eles vão de base. O Mike pergunta sobre as crianças e ela fala que foi por isso que fecharam o Fred, e não fala mais nada sobre isso. Ela também dá um distintivo do Fred que tinha lá pra ele. Depois deles irem embora de manhã, o irmão da Max liga pra ela e no Fred, e eles entram lá na garagem, porque é o único jeito de entrar, mas tá suave, porque você sabe que todo mundo aí vai de base. O irmão do Jor-El aí vai de base pro cupcake da Tica. O cabeludo vê isso, entra numa salinha, e o Bonnie tá lá dentro. O Gordão Trembala vê e sai correndo do Bonnie. Ele entra na sala de segurança e a Tica coloca o cupcake na ventilação, mas ele consegue ficar de boa e sai da sala, mas ele é passado finalmente pelo Fox. A Max vai ver que merda tá acontecendo e é atraída por uma das crianças, e eu acho que é pra ser o Golden Fred, mas eu não tenho certeza, então se não for me corrijam aí. E a criança leva ela até o Fred normal, e a imbecil vai lá olhar dentro da boca dele, é puxada e cortada no meio. Na casa do Mike ele tá tentando trocar uma ideia com a irmã dele, dá o distintivo que a Vanessa deu pra ele pra ela brincar, e ela recusa pra fazer graça, e ele guarda na gaveta onde tá o papel de adoção. Ela percebe que ele ficou mal e vai pegar e acaba encontrando o papel, e diz que não quer ficar com a tia deles, e nesse momento chega a Vanessa falando que o Fred foi invadido, e dá um sermão nele de graça, como se fosse ele que tivesse invadido o bagulho, e ele simplesmente leva ela pra dar uma volta e conta toda a história do irmão dele, o que não faz o menor sentido, porque não faz nem um dia que eles se conhecem e ela parece muito estranha pra mim, mas tudo bem. E nessa noite a Max não vem e o imbecil leva a Abby junto e faz uma cabana no escritório dele, vai limpar tudo. Depois ele dorme, é óbvio que ela sai porque o burro fica chapado de calmante e não vê. Nesse sonho ele tenta falar com o Fred e diz que faria tudo que eles quisessem se ele mostrasse quem pegou o irmão dele. Quando ele olha tem o desenho do coelho lá da parede do começo. Ele acorda e percebe que a Abby fugiu e vai atrás dela, mas ela tá lá de boa brincando com os animatronics. Ele acha que é alguma pegadinha porque eles estão se movendo sozinho, leva ela embora depois de perceber que não é nenhuma piada. E quando eles voltam ele vai colocar ela pra dormir e encontra um desenho com as crianças do sonho dele. Na próxima cena dá pra ver o porquê a menina não come, porque o cara dá um pão carbonizado pra ela, enquanto a criança come o carvão que ele deu pra ela. Ele fala sobre o irmão deles e mostra um desenho dela, que é ele sendo levado. E ela fala exatamente o que aconteceu com ele, e ela também diz que as crianças contaram, mas ela também fala que não sabe quem fez isso, só que foi o coelho amarelo. Eles meio que concordam nela perguntar pra eles, e depois mostra a Vanessa ficando piroca das ideias com os desenhos do coelho na parede. Quando o Mike e a Abby chegam lá no Fred, ela tá lá dentro, e o Mike fica puto que ela sabia de tudo e não falou nada pra ele. E os bichos mandam ele fazer um forte. Esse parece ser o momento mais chapação de linguiça desse filme, porque se fosse hoje era bala na Vanessa, saía daí, nunca mais ia nessa porra. Mas o filme faz questão de colocar essa cena dos caras montando uma fortaleza com as mesas do restaurante e todo mundo deitado no chão como se a porra da vida fosse cor-de-rosa. Depois o Mike vai lá com a Vanessa procurar um teto pro forte, fala pra irmã dele perguntar quem passou o irmão deles. Eles vão no depósito procurar uma toalha pra fazer o telhado da barraca, encontram o boneco todo estourado, e a Vanessa fala pro Mike não sair metendo a mão porque aquele é um Spring Lock, que é o animatronic que dá pras pessoas entrarem também, e serve de fantasia, mas ele é meio estável. E aqui eu acho que é a primeira vez que o Mike começa a achar ela suspeita, porque o lugar é bizarro, ela sabe disso, mas mesmo assim ela continua escondendo tudo dele. Ele explica o plano dessa porra toda pra ela, mas ela fala que ele precisa parar com isso, que vai dar merda. Quando eles voltam, a Abby vai tocar a guitarra do Bonnie e explode na cara dela, mas não acontece nada. Na saída, a Vanessa fala pra não trazer mais ela pro Fred, e com isso o Mike liga pra tia dele e decide passar a guarda pra ela. É óbvio que isso deixa a Abby pistola, e ela começa a rabiscar ele do desenho, mas mesmo assim ele deixa ela com a tia pra trabalhar. Ele dorme pra falar com as crianças, eles dizem que ele pode ter aquele sonho toda noite, voltar pra família dele, que em troca, já que ele tinha dito que daria tudo, eles querem a Abby e ele faz o acordo. Mas ele percebe que tá tudo errado e tenta falar com eles, mas é machucado no sonho. E como vocês sabem, se ele é machucado no sonho, ele também é machucado na vida real. E quando ele sai do sonho, ele tá naquela cadeira do começo, mas ele consegue se soltar diferente do primeiro guarda lá. E é aí que ele vê o corpo da Max e dos outros caras e foge pro mesmo lugar que o Gordão Trembala tentou fugir. Só que diferente do cara, ele consegue fugir do Fox. Enquanto isso, na casa dele, spawn do Golden Fred e a tia dele vai pro cara. E ele e a Abby pegam um táxi pro Fred. Nesse meio tempo, a Vanessa encontrou o Mike lá do lado de fora e levou ele pra delegacia pra cuidar dele. E pra surpresa de absolutamente ninguém, ela sabia de tudo já. E ela também fala que eles querem transformar a Abby em animatrônica. O Golden Fred deixa ela lá na porta e some. E a Vanessa diz que nos anos 80 as crianças lá sumiram. A polícia olhou por tudo no Fred pra ver se encontrava elas, mas não encontrou nada porque o cara escondeu os corpos dentro dos bonecos. Ela também fala que as crianças não querem machucar ninguém e que na verdade eles são controlados pra isso. E fala que quem tá fazendo isso é o William Afton, que é o pai dela e que ele já sabe de tudo e tá vindo atrás do Mike. E automaticamente o Mike se liga que também foi ele quem pegou o irmão dele. Ela fala que os bichos desligam se você usar um taser neles e fala pra
ele se virar, porque ela diz que simplesmente não consegue. E isso não faz o menor sentido também. Ela dá o carro da polícia e ele vai pro Fred's e entra pela ventilação, já que se ele entrar por qualquer porta, os bichos vão pegar ele. Ele entra e joga água no pé do Fred e do Bonnie, vai dar choque nos dois. E a Chica leva a irmã dele pra colocar ela dentro daquela Spring Lock, tá ligado? E com isso ela iria transformar ela em um deles. Mas o Mike ouve ela gritando e vai correndo. Ele dá um choque na Chica com o laser e salva a menina. Enquanto eles estão correndo dali, o Cupcake vai morder a canela dele e ela sai correndo. O Mike acerta o taser nele, o Fox sai pra tentar pegar ela. Ela se enfia numa piscina de bolinha. O Mike sai todo torto, mancando, e o fodão finalmente aparece. Eu vou dizer, esse aqui é o único momento que eu fiquei tenso no filme todo. Eu achei até que bem maneiro. O Mike tenta atirar nele com o taser, não funciona. Ele taca o Mike pra longe. Fox vai pegar a Abby e a Vanessa chega pra salvar ela. O coelhão fica tirando o sarro da cara do Mike por ter passado o irmão dele. Mete uma bicuda no coitado, que nessa hora já tá tudo fudido. O maluco só apanha nesse filme. Ele manda os animatrônicos passar o Mike e puxa a peixeira pra ir atrás da Abby. E a Vanessa chega, poucas ideias, puxando a arma pra ele. A Abby vai lá com o Mike. É aí que o coelho tira o capacete, revelando que ele na verdade era o Salsicha esse tempo todo. Ele fica batendo papo com a Vanessa como se os dois tivessem no caso de família. Ela dá um tiro que pega na roupa dele. O Mike todo acabado olha pra parede, vê aquele desenho do começo, que é o coelho sendo amigo das crianças. Fala pra Abby que ela tem que mostrar pras crianças que ele é do mal. Ela começa a desenhar e quando ela vai trocar o desenho, o Salsicha vai atrás dela. E a Vanessa tenta parar ele e toma uma lambida de graça. E finalmente a Abby cola um desenho no lugar do outro. E o Mike vai lá reiniciar a energia de novo. Isso faz os animatrônicos olhar pra parede e se voltar contra o William Afton. E o Cupcake morde ele junto com o tiro que ele tomou da Vanessa. Como aquela roupa também era uma daquelas Spring Lock antiga, ela começa a apertar ele. E aí que ele solta a frase clássica dele: I always come back. E assim o Mike pega a irmã dele e a Vanessa, eles vão embora. Os animatrônicos levam o William embora também. Passa um tempo, acredito eu, e a conselheira lá fala que a Abby melhorou muito depois disso. E aí ela e o Mike tem um diálogo no carro sobre o que ela quer comer no jantar, que diz que ela voltou até a comer direito depois disso, e que os dois se resolveram. Eles vão visitar a Vanessa em coma no hospital, e o filme acaba com a criança que é o Fred vendo o William sofrer, sendo apertada por aquela Spring Lock. Nos créditos toca a música clássica do FNAF, e tem uma cena pós-crédito que é o taxista acordando de noite, tomando um susto com o Balloon Boy, e foi isso o filme. Eu achei esse filme bem mediano, pra ser sincero. Tem muitas referências que eu não falei antes. Easter egg de provavelmente todos os jogos. A mina que dirigiu o filme falou pra você rever, que tem coisa que você não vai perceber de primeira. Mas eu prefiro ver um vídeo do Corey, que provavelmente eu vou me divertir mais. Vai por mim, eu já vi o filme mais de uma vez pra fazer o roteiro do vídeo. E assim, nada muito foda, nada muito fora da curva não, tá? Eu procurei estudar o máximo da lore de FNAF pra entender o filme. E mesmo assim não é lá muito genial, porque é um filme mais mediano mesmo. Mas pelo outro lado, a crítica massacrou ele. Eu acho que não tem muito motivo. Mas de qualquer forma, a maioria dos críticos é um bando de velho fudido que não sabe porra nenhuma. E geralmente dão nota baixa mesmo. Então já era de se esperar. Eu gostei muito de alguns pontos, como o do Spring Bonnie, como eu disse, que foi meio que a única parte que me deu medo, mas é muito pouco explorado. A entrada dele você fala, é agora, e dá 5 minutos e o filme acaba. Além de que eles seguraram um pouco no gore e dão uma brochada no final. A cena meio que não tem tanto peso. Eu também acho que a maioria da galera tava esperando mais suspense, mas não teve quase nada. De certa forma, esse filme é pra criança, entre aspas. Isso talvez fosse mais pesado, então acho que a gente tava errado de esperar muito suspense. É o filme mais suave, assim, sei lá. E a real é que ele não é bem um terror, tá ligado? Ele é um suspensezinho de leve. Também é um desses filmes mais pra se divertir do que pra se assustar mesmo. Se não fosse por uma coisinha aqui ou ali, ele seria a sessão da tarde total. E apesar de eu ter esculachado algumas coisas do filme, eu gostei porque ele tem uma vibe, tá ligado? Ele é bem maneirinho de ver. Se fosse pela questão de referência, essas coisas pra mim eram 10. Ele é uma ótima adaptação de videogame, já que os 90% das adaptações de jogo são uma merda. Mas como não é só de referência que se faz um filme, eu acho que eu vou dar um 6,5, porque, como eu disse, ele é mediano. Mediano não é ruim, só não é a melhor coisa que eu já vi. Então, por favor, não venha me encher o saco aqui nos comentários, tá ligado? É só a minha opinião. Você também pode expressar a sua, mas aí sem ofender ninguém. Acho que era isso. Se você quiser ajudar o canal, tem o botão valeu aqui embaixo, ou o Live Pix que tá passando aí na tela. Lembrando que os dois vão ser agradecidos aqui no fim do vídeo. E se você não pode ou não quer me ajudar financeiramente, você me ajuda muito se inscrevendo e deixando o like no vídeo. E se possível, manda ele pra um amigo que ajuda bastante. Comenta algum vídeo que você quer ver aqui no canal e se inscreve lá no Fez o Joga pra me ver jogando e falando merda. E é isso. Obrigado a quem veio até aqui e falou. Se inscreve.